Pois bem, meus irmãos, a minha missão nesta noite, da qual me sinto honrado, privilegiado, é partilhar da palavra de Deus com os irmãos por esta ocasião da celebração do aniversário da igreja. E em oração, muitos textos nos vieram à mente, mas um deles permaneceu na mente e no coração, o qual entendo que ele é perfeitamente pertinente e oportuno para este momento. Se trata do Salmo 126. Eu quero convidar você para então abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126, um texto muito conhecido. E eu quero já adiantar para os irmãos que nós vamos fazer basicamente uma analogia também dessa nossa reflexão. Ao mesmo tempo que iremos fazer a devida consideração e aplicação, levando em consideração o contexto do Salmo, nós também precisamos trazer para nós, especialmente por esta ocasião da celebração, e aquilo que aconteceu na vida daquele povo também tem acontecido na nossa vida, e assim como eles celebram o que aconteceu na vida deles, nós também celebramos o que aconteceu na nossa vida. Então, esta analogia, este paralelo daquele contexto para nós hoje, entendo que é perfeitamente possível e os irmãos entenderão melhor o que eu estou querendo dizer quando nós então estivermos fazendo a nossa explanação. Salmo de número 126 é um salmo muito conhecido. Eu estou usando a revista atualizada, mas em algum momento nós vamos para outras versões também. Ok? Sentado mesmo como estão, Salmo 126 nos diz assim, este trecho da palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, eu quero dar à nossa reflexão nesta noite um título que está em um dos versículos. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. É fato que, por ocasião de celebração de aniversário, é uma festa, é momento de alegria, é momento de celebrar. Nós estamos diante de um texto que nos apresenta o povo de Deus, eles não apenas refletindo, pensando, mas também celebrando a restauração que Deus promoveu na vida deles. E eu entendo que este é o primeiro destaque que nós precisamos fazer, até mesmo porque esta é uma marca do povo de Deus. O povo de Deus, ele reflete, pensa, a ideia de refletir é de pensar, e celebra a restauração que Deus promoveu em sua vida. O contexto desse salmo, e assim nós já olhamos para o versículo de número 1, ele vai dizer que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, nós estávamos como que se estivéssemos num sonho, como que se estivéssemos sonhando. Quem está com a versão, por exemplo, a revista corrigida, é exatamente esta expressão que eu acabei de mencionar para os irmãos. O salmista vai dizer na versão revista corrigida: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Há uma outra versão que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que foram para Jerusalém. Quando Deus tirou do cativeiro os que agora estão indo ou estão sendo enviados para Jerusalém. Este é o contexto do salmo. Esse salmo, ele, na verdade, o cenário do salmo na verdade, um salmo pós-cativeiro. Provavelmente o cenário é o decreto do rei Ciro da Pérsia, que no ano 538 a.C., ele permitiu que os exilados retornassem para Judá.
provavelmente este momento é o início do livro de Esdras capítulo 1, por exemplo. Creio que os irmãos vão lembrar muito bem que no ano 605 antes de Cristo, naturalmente, a Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, ele conseguira derrotar o reino do sul, Judá, e levou prisioneiro muitos para Jerusalém, inclusive entre eles Daniel e os seus amigos. Mas agora, no contexto desse salmo, Deus estava usando o rei Ciro, um persa, para trazer de volta, ou permitir que o povo voltasse para Jerusalém e iniciasse um novo período na história do povo de Jerusalém, que é exatamente aquele período que nós reconhecemos na história do período da restauração, coberto pelos livros de Esdras e pelo livro de Neemias. Então, o povo, ele estava vendo, eles estavam experimentando, eles estavam testemunhando um grande livramento da parte de Deus. Eles estavam experimentando uma grande libertação pela parte de Deus, e eles estavam num primeiro momento assim como que se estivesse sonhando, porque aquilo humanamente falando seria impossível. Nenhum rei em juízo perfeito iria libertar escravos para voltar à sua terra de origem e ali reconstruir inclusive a sua capital, que era o caso Jerusalém, e ficar sem essa mão de obra sem custo algum. Parecia que o livramento que eles estavam experimentando, a libertação que eles estavam experimentando, a restauração que eles estavam vivendo, parecia que era algo irreal. Por isso que essa expressão, como que se estivéssemos sonhando. Eu creio que os irmãos estão vivendo um tempo, não de libertação, mas um novo tempo na história dessa igreja. Eu disse para os irmãos que eu estive por ocasião da celebração dos 50 anos do aniversário da igreja, quando vocês estavam ainda no outro prédio, vamos dizer assim. Os irmãos agora estão num outro local. Os irmãos estão vivendo agora, não pelo fato de estar num outro local, mas pelo fato também de estarem recebendo novas pessoas. Que coisa linda este momento de poder, depois do batismo nas águas, conferir o certificado de batismo para esses novos irmãos na fé. Um novo tempo na vida deles, um novo tempo na família desses que professaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O que Deus está fazendo na vida dos irmãos e através da vida dos irmãos, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, vidas sendo resgatadas. Este é o papel da igreja, esta é a missão da igreja neste mundo, ser um canal através do qual Deus opera grandemente na vida das pessoas que ouvem o Evangelho através ou a partir dos ministérios exercidos na igreja. Então aqui, meus irmãos, é interessante nós pensarmos que logo no primeiro verso, o salmista, ele reconhece que o autor desta restauração, o autor deste grande livramento, não era outro senão Deus, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor permitiu o seu povo voltar para Jerusalém, quando o Senhor, Ele é o autor desta restauração. Aqui há este reconhecimento por parte do salmista, e ele não está apenas reconhecendo, ele está celebrando isso. É um salmo que no primeiro momento, quando alguém lê meio que desavisado, pode pensar que é um salmo triste, um salmo que expressa um certo sentimento pesado, mas na verdade não é. Eles estão vivendo um novo momento. Deus está virando a página na história daquele povo que estava na verdade ultrapassando até a lógica deles. Não tinha como atribuir uma outra pessoa senão ao próprio Deus o que estava acontecendo na vida deles. É como se ele estivesse falando para eles mesmos nessa expressão, como que sonha. Isso parece que é bom demais para ser verdade, mas era verdade. Talvez alguns podem estar pensando isso, parece que é bom demais para ser verdade. Não sei, na mente talvez de algum dos irmãos que estão aí, talvez pai, talvez um marido, talvez uma esposa, de alguns que estiveram aqui depois de descer as águas do batismo, que Deus está fazendo na vida dele e agora através da vida dele, impactando toda a família. Será que isso é verdade? Sim, é verdade. E o salmista nos leva a celebrar o que Deus estava fazendo na vida do povo.
Como igreja, nós temos a oportunidade de celebrar o que Deus está fazendo na nossa vida, de pensarmos, e muitas das vezes, como igreja, até mesmo aqueles que estão aqui mais tempo, aniversário de igreja é oportuno que passa um filme na nossa mente, né? Do passado, coisas que aconteceram, coisas boas que aconteceram, coisas não tão boas que aconteceram, até mesmo porque muito do que nós somos hoje, muito do que a igreja é hoje, tem a ver com o passado. Nós não ignoramos o passado, algumas coisas nós queremos esquecer, mas outras é o que nos faz ser o que nós somos. E também faz nós olharmos para o futuro, faz nós olharmos para frente, porque aprendemos inclusive com os erros do passado. Como eu disse para os irmãos que queremos também fazer uma analogia, e como o Salmo apresenta a ideia de que Deus estava tirando o seu povo do cativeiro, assim um dia Jesus nos libertou do cativeiro do pecado. E nós temos, se colocássemos apenas isto, a principal razão para celebrarmos. Se estamos aqui hoje porque Cristo nos libertou, se podemos celebrar como igreja porque fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, o fato de você estar aqui, isso já é um milagre. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de gratidão, isto é motivo de celebração. Como o próprio Senhor Jesus disse naquele texto de João 8,36, que nós conhecemos muito bem: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Irmãos, uma das melhores coisas que existe na vida do ser humano é ele ser livre. Livre para adorar a Deus, livre para servir a Deus, livre para viver as bênçãos de Deus no seio da família, livre para poder ir, para poder voltar, para poder andar de cabeça erguida por onde quer que for. E quem promoveu essa libertação? Cristo Jesus. Assim como o povo reconhecia que Deus estava restaurando a sua história, Cristo nos libertou. Gosto muito daquele texto de Paulo em Colossenses 1,13, falando sobre a pessoa de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos debaixo da servidão do inimigo, mas Cristo, quando morreu na cruz, nos perdoou, nos lavou, nos resgatou, nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Assim como aquele povo estava alegre e feliz da vida pela grande libertação, restauração que eles estavam passando, que eles estavam experimentando, nós celebramos esta grande libertação que Cristo promoveu em nossas vidas. É isso que celebramos aqui. Nós não celebramos a constituição de um CNPJ. Nós celebramos o ajuntamento de um grupo de pessoas que um dia decidiu que iria iniciar como que um grupo, uma igreja, um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, que iriam se reunir em um determinado lugar com um propósito de adorar a Deus, mas com o propósito de edificar a si mesmo, como edificando a igreja, e quando saíssem daquele local de reunião, iriam pregar o Evangelho e iriam anunciar Cristo Jesus como aquele que perdoa, como aquele que salva, como aquele que transforma. O que celebramos aqui é justamente o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Olhando para o texto, nós vamos ver que a restauração de Deus, ela resulta em alegria ao seu povo, mas também em testemunho aos outros povos. A restauração da parte de Deus resulta em alegria para nós, igreja, mas também resulta em testemunho para outras pessoas. Olhando para o versículo de número 2 e número 3, depois que ele fala da restauração por parte de Deus, mesmo que num primeiro momento parecia que estávamos sonhando, aí o versos 2 e o versos 3, eles são impressionantes. E talvez o auge do Salmo são esses dois versículos, o 2 e o 3. O que eles vão dizer? Olha, esta restauração que nós estamos experimentando, então, por causa disto, em decorrência disso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O que nós estamos vendo aqui? A alegria do povo de Deus. Eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão celebrando, é um salmo de celebração. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
alegria do povo de Deus. Na parte B do mesmo versos, o versos 2, vai dizer: então, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que nós vemos aqui? O reconhecimento e o testemunho das outras nações. A restauração estava sendo tão grande, tão impactante, que não estava sendo somente impactante para eles próprios, quando eles dizem, parecia que estávamos sonhando, parecia que era irreal. Não, os outros povos, as outras nações, também estavam dizendo, grandes coisas Deus, Jeová, fez por eles. Grandes coisas o Senhor fez por eles. As outras nações estavam reconhecendo e até testemunhando que era Deus que estava fazendo na vida deles. E aí eles confirmam, que é o versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, da mesma forma que as nações reconhecem e testemunham dos feitos de Deus na vida do seu povo, o próprio povo, eles afirmam isto, dizendo que com efeito, com certeza, desta forma eles também reconhecem e eles também testemunham do que Deus estava fazendo na vida deles. E como que finaliza? Basicamente da mesma forma que temos no versos 2. Por isto estamos alegres. Por isto estamos alegres. Por isto o quê? Qual a razão da alegria daquele povo? A libertação, a restauração, o novo tempo, o novo momento que eles estavam vivendo. Irmãos, e como que nós, igreja, precisamos celebrar o novo tempo, o novo momento que Deus permite nós vivermos? Vamos pensar, os irmãos, que não só por estar em outro local, estão no novo tempo, no novo momento, mas por ter também outros irmãos, por ter também outras pessoas, isso já faz ser um novo tempo, um novo momento. E se nós irmos justamente para a proposta de fazermos esta analogia, quando o cristão, quando o salvo, ele vive esta restauração, ele vive esta salvação, e esta grande salvação promovida por Cristo Jesus na cruz, nós não temos outra ação, ou não deveríamos ter outra ação, outra atitude, senão a de louvar, de agradecer. De todas as bênçãos concedidas para nós, não tem nenhuma bênção maior do que a bênção da salvação. Se nós tivéssemos que listar alguma coisa para apontar como uma razão para nos alegrar diante de Deus, com certeza a salvação está lá em primeiro lugar, e nós não precisaríamos de mais nada nesta lista, porque só isto já nos bastaria de agradecer e agradecer com alegria. Não é à toa que a Bíblia lá no livro de Lucas capítulo 15 vai dizer que há grande júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Se até o céu se alegra com o arrependimento de um pecador, se até o céu se alegra com a salvação de uma alma, imagine o quanto nós devemos nos alegrar, e principalmente nos alegrar por sermos salvos. Por sermos salvos. A maior razão para nos alegrar é o fato de que somos salvos, somos perdoados, somos reconciliados por Deus, e isto já é o bastante para que pudéssemos nos alegrar. Mas o salmista ele vai um pouco além, e eu vejo no versos 4, porque a restauração de Deus, ela é um ato consumado, de fato, a salvação é um ato consumado. Não vou aqui entrar muito nas questões teológicas, deixa isso para o pastor Claudinei, mas entendemos que a salvação é um ato, quando alguém confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é salvo. Mas nós também precisamos lembrar que, embora a restauração e a salvação de Deus seja um ato consumado, é também um processo contínuo na vida do povo de Deus, que para nós, a partir da salvação, inicia-se a santificação. É interessante porque quando olhamos para o versículo 4, ele vai fazer uma oração. Parece que a restauração não estava completa. No versos 1, ele está celebrando a restauração. Estávamos como que quem sonha, mas estamos voltando para Jerusalém. E ele mostra toda essa alegria, mas ele interrompe esta alegria toda no verso de número 4, fazendo uma oração.
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Irmãos, só uma observação aqui. Aparece na versão revista atualizada que eu estou usando a palavra sorte, tanto no versos 1 como no versos 4. A ideia de sorte aqui não tem nada a ver com este conceito supersticioso de sorte ou azar. Crente não tem nem sorte e nem azar, né? Nós não cremos nessa coisa. Foi sorte, não é sorte. Foi azar. Também não existe isso na vida de um cristão. A ideia de sorte é situação. Esta situação. A oração seria: restaura, Senhor, restaura a nossa vida, restaura o que ainda precisa ser restaurado. Seria esta a ideia. Eu disse para os irmãos que a restauração de Deus é um ato consumado, mas um processo contínuo na vida do seu povo. Negueb era uma região desértica, ficava ao sul de Israel. Durante a estiagem, tudo ficava seco, era deserto, tudo ficava seco. Mas quando vinha a chuva, as torrentes enchiam rapidamente ali aquela região, e aquilo que era deserto florescia. Ficava algo muito lindo, muito bonito, inclusive, para se ver. Penso que há momentos em que, tanto na igreja, como na família, no ministério, nós atravessamos como que desertos espirituais, desertos emocionais, desertos financeiros. Quem não passa deserto financeiro nesses dias, hein? Desertos relacionais. Mas vai ser a fé em Deus, que tem poder de mudar a história, de restaurar, de salvar, que vai nos levar a clamar: restaura, Senhor, a minha história. Restaura, Senhor, a minha vida. Irmãos, não há restauração sem oração. Não há restauração sem clamor, não há restauração sem busca. Não há virada de página sem se colocar diante de Deus e reconhecer o nosso próprio estado e também crer que Ele tem poder de mudar a história, de mudar a realidade. A vida cristã é um ciclo de restauração diária, podemos colocar assim. Disse para os irmãos que cremos que a salvação é um ato quando confessamos Cristo como Senhor e Salvador, mas estamos num processo de santificação, e isto será completo na chamada glorificação. Então, mesmo que salvo como somos, graças a Deus, ainda precisamos ser renovados em algumas áreas, restaurados em outras áreas. A santificação, ela é contínua. Os irmãos conhecem muito bem o livro de Esdras e de Neemias, quando o povo chegou em Jerusalém e a cidade estava destruída. Os irmãos lembram que quando Neemias recebe a informação daquele viajante que foi ao palácio, que ele perguntou: como que estão meus irmãos compatriotas lá na cidade de Jerusalém? Aquele viajante disse: a cidade está destruída, só cinza, o povo em grande miséria. Os irmãos lembram qual foi a atitude dele? Ele sentou e chorou por alguns dias. E ele se apresenta para o rei triste, e o rei percebeu aquilo e faz uma pergunta para ele: o que estava acontecendo, por que ele estava triste. Ele corria risco de morrer por causa daquela atitude de se colocar com tristeza diante do rei, mas o seu povo estava em grande miséria. E é interessante porque rapidamente o texto vai nos dizer: e orei ao Deus dos céus. E ele fala da situação do seu povo. E o rei permite que ele fosse para Jerusalém. E lá ele continua, ele retoma, na verdade, a reconstrução da cidade que tinha sido paralisada no tempo de Esdras. Começa então a reconstrução até que finaliza, de fato, a reconstrução. Nós somos salvos, a salvação em Cristo é completa, mas a santificação, ela é contínua. Eu estou nesse processo, você está neste processo. E o Senhor Jesus vai dizer que, assim como o salmista vai colocar que, mesmo no deserto, vai haver as torrentes no Negueb,
Cristo vai dizer que aquele que crê nele, aquele que confia a sua vida a ele, João 7:38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Deus realiza em nossas vidas, é isso que Deus faz em nossas vidas, mas também quando clamamos, restaura, Senhor, a nossa sorte. E o final é surpreendente, porque me parece que o salmista, ele volta para o assunto, depois desta breve oração, mas agora já falando que a restauração, ela vem justamente após um tempo, mas um tempo de semeadura. Olha, ficamos cativos, nós fomos levados como escravos, estávamos em terra estrangeira, mas agora voltamos. Não adianta nós agora ficarmos reclamando, olharmos para os lados e a cidade destruída, tem um tanto de coisa para fazer, e tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Vamos colocar a mão na massa? Vamos trabalhar para a restauração da cidade? Irmãos, os irmãos podem olhar aqui para o templo. Confesso aos irmãos que eu, ao chegar, tendo como ainda na minha mente onde os irmãos estavam, que legal, que bacana, foi uma visão muito gostosa, impactante inclusive, mas com certeza os irmãos sabem que tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para ser realizado, tem muita gente em Franca para ser salva, através dos irmãos. Não vamos pensar que, olha, já vamos nos acomodar, porque inclusive foram mais de 20 os batizados, estamos fechando o ano com chave de ouro, podemos então ficar tranquilo, não é? Quem sabe agora 2026, não é, pastor Claudinei? Não precisamos ganhar mais ninguém, porque já ganhamos gente até para o ano que vem. Será que é isso mesmo? Não, com certeza não é. A restauração, ela vem depois deste tempo, como nós vivemos lá, no império das trevas, fomos salvos, estamos vivendo esse novo momento em nossas vidas, a igreja vive este novo momento como igreja, mas há muito trabalho para ser realizado. E agora o que vemos nos 2 últimos versos, e eu já partindo para o encerramento, é que a restauração de Deus, ela vem justamente após esse tempo de reflexão, de celebração, mas de entender e concluir que tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa para ser feita. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu entendo que aqui nós temos a promessa do Salmo. Para alguns o auge é aqui, né? Pois bem, versos 5 e 6 vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu disse para os irmãos que aqui está a promessa do Salmo. Qual é a promessa? Os que semeiam irão ceifar, irão colher. Só que é interessante porque ele está dizendo que essa semeadura vai ser feita com lágrimas. A semeadura vai ser feita com lágrimas, mas a colheita vai ser realizada com alegria. Novamente os irmãos percebem a alegria sendo retomada? A alegria é retomada. Talvez seja, penso eu que talvez seja, o verso 5, verso 6, seja a resposta de Deus para o pedido anterior. Ele não orou no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa vida, restaura a nossa sorte, restaura o nosso momento, ou seja, continua a obra que o Senhor já começou. É essa a ideia também do versículo 4, continua a obra que o Senhor já começou, porque ela não está completa ainda. E aí vem o versículo 5 e 6, me parece que também é a resposta da oração feita no versículo anterior. O texto, ele não fala de quem apenas chora, mas de quem chora enquanto semeia. Porque pode ser que às vezes nós ficamos apenas no choro passivo. O choro não pode nos neutralizar. As lutas, as dificuldades, os problemas, as tristezas, que é coisa da nossa natureza humana, não há nada de pecado em chorarmos, em ficarmos tristes, em bater um certo desânimo, mas logo temos que dar uma espreguiçada e irmos ao trabalho. E o nosso trabalho é semear. Semear a boa semente, como na parábola do semeador. E muitas das vezes nós faremos isto com lágrimas. Imagina talvez uma irmã, quantos anos orou por um dos que foram aqui batizados? Uma esposa, quantos anos orou pela salvação do seu marido?
Quantos anos semeou com lágrimas, mas pôde ver na data de hoje e participar de uma colheita com alegria. A diferença entre o desespero e a esperança é que o desespero apenas chora, mas a esperança chora e continua trabalhando, e continua semeando, e continua servindo, e continua adorando, e continua orando, continua crendo. A colheita para quem permanece fiel, mesmo que esteja cansado, se sentindo sozinho e até chorando. Lembrando que o choro não é o fim, é apenas o início da colheita. Aqueles que vão semeando, andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o resultado da sua colheita. Que promessa para nós! E eu olho para esse texto e isso enche meu coração de esperança, enche meu coração de alegria, porque muitas das vezes, principalmente como pastor, às vezes pregando, falando, levando palavra de fé, levando palavra de esperança, como acontece lá na Casa Acolher, toda quinta-feira nós temos um pequeno grupo na Casa Acolher. Nós não recebemos apenas pessoas crentes, não apenas crentes batistas, recebemos sim crentes batistas, recebemos irmãos de outras igrejas, mas até pessoas não crentes. Então toda quinta-feira às 19h30 nos reunimos lá, e a nossa proposta é levar uma mensagem de fé para pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, e algumas quando recebem um diagnóstico de câncer, como que estivessem recebendo uma sentença de morte. Estamos lá levando uma mensagem de fé, estamos lá levando uma mensagem de esperança, quando nós estamos ali por dentro, só Deus sabe, as lutas, os problemas, as dificuldades, precisando de palavra de fé, precisando de palavra de esperança. Mas é isso que o salmista está dizendo, mesmo chorando, mas semeando, haverá o momento da colheita, e a colheita será com alegria, com alegria. Persevere. Nós temos no outro salmo a promessa de que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, ele tem o seu tempo determinado por Deus, e isto vai passar, virá o momento de alegria para celebrarmos. E aqui, meus irmãos, a cena final que me veio à mente desse salmo, a cena final para a colheita, a grande colheita escatológica. Não penso que o salmo está falando apenas de colheita no sentido da lavoura, né? Mas nós podemos pensar nesta cena final como a colheita escatológica, com o retorno de Cristo, o Senhor da seara, que vem buscar os seus. Ele voltará para buscar os seus feixes, os salvos, que estarão naquela grande multidão, que ninguém pode contar, que João viu, e trouxe para nós em Apocalipse 7, do versos 9 ao 17. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidos brancos, com palmas em suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestes com vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus.
e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Presta atenção nos 2 últimos versos deste texto de Apocalipse 7 melhor, versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, Jesus Cristo, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais tristeza, lá nós não iremos mais chorar e semear, porque já fomos levados, já fomos ceifados pelo Senhor da seara, e assim estaremos com Ele para sempre, longe de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Mas mesmo enquanto aqui estamos, podemos e devemos celebrar, porque o Salmo, ele não é outra coisa senão uma sombra do que aconteceu em nossas vidas. Não creio que o Salmo quer dizer apenas do que Deus fez na vida de Israel, levando-os, permitindo que voltassem para Jerusalém, um tempo de restauração. Não, Deus restaurou a minha vida, restaurou a sua vida e nos deu uma nova vida, e aqui estamos celebrando essa nova vida. Deus tem no seu povo esta marca para ser Ele reconhecido e ser Ele celebrado até o final dessa história. Meu querido, se você está sem força, lembre-se, o mesmo Deus que restaurou Sião, que restaurou Israel, é o mesmo Deus que me restaura, que te restaura e restaura todo aquele que se volta para Ele. Se você está chorando, saiba, suas lágrimas são sementes diante de Deus, principalmente quando colocadas em oração. Se você já está colhendo com alegria, não se esqueça de cantar, não se esqueça de agradecer, de reconhecer quem é que está concedendo isto para você. Que Deus, por sua graça e misericórdia, continue nos abençoando e permitindo celebrar esta grande salvação que Ele realizou e está realizando em minha vida e em sua vida, e tudo isso para o louvor e honra e glória do nosso Deus. Amém.